Olá, eu hoje vim falar sobre relações afetivas e os nós invisíveis que tem em relação a isso, né? Muitas vezes a gente recebe em consultório, recebe em trabalhos em grupo, demandas relacionadas a isso, relacionadas a relacionamentos. Então, uns são traumáticos, uns foram traumáticos, algumas pessoas querem se relacionar e não conseguem, querem se abrir e se entregar e não conseguem. Então, aí vem frases como, não consigo achar alguém disponível, só tem gente maturo. Ou então, eu prefiro ficar sozinha do que ficar com problema, né? Ou então, as pessoas inconscientemente permanecem em relacionamentos para não se sentirem sozinhas. Só que, na verdade, os dois pontos, eles se interligam quando a gente entende que, assim, essa solidão já está dentro da gente, né? Muitas vezes a gente acha que está fazendo uma escolha super coerente com a nossa verdade. Só que a pergunta, e eu sempre falo, né? Se pergunta se isso realmente faz sentido, né? De onde vem isso? Olha em volta, vê perto, vê na família, vê nos pais, vê na relação dos pais, vê na relação do sistema familiar, das mulheres e dos homens, vê na sociedade que você vive, né? Começa a observar mais para ver o que realmente faz sentido para o seu coração. Porque assim, né? Muitas vezes a gente age, né? Eu vou falar reage, né? Está reagindo a coisas, a situações, a conteúdos que não são seus, mas que estão aí dentro e que você não percebe que eles não são seus. Você não consegue diferenciar. Então você vive repetições de padrões, ou repetições de falas, ou repetições de sensações que nem são suas, mas que na verdade você teve realmente experiências para você pensar e viver isso, porque isso não veio do nada. Mas de onde vêm essas experiências? Como é que eu atraí essas experiências? Como é que eu passei por tanta coisa que me fez sofrer, que me fez ficar, de alguma maneira, entendendo que relacionamento é isso, então eu não quero mais. Ou de alguma forma que eu não vou conseguir sozinha, então eu tenho que estar com alguém. Ou de alguma forma eu tenho que ficar com alguém que me maltrata. Tem um ponto em comum ligando isso tudo, né? O ponto em comum tá aqui dentro. Tá aqui dentro porque na medida em que você não se acolhe, não casa com você primeiro, muitas vezes você fica funcionando com pontos externos. Então são situações que você viu desde pequena no relacionamento de pai e mãe de vocês, no relacionamento de mulheres e homens da família, no relacionamento da sociedade, né? No que foi falado sobre homens e mulheres. E a gente vai acumulando material, e a gente vivencia aquilo como uma verdade absoluta, uma verdade. Essa verdade, ela se materializa do lado de fora, então a gente acaba atraindo situações e pessoas, pares, que vão justamente falar o que a gente acredita, que a gente adotou, que a gente herdou. Então elas vão mostrar coisas que estão dentro da gente, como se fossem espelhos. E aí é que tá, esses espelhos, quando a gente encara dessa maneira, que eles são espelhos, a gente se pergunta, mas por que eu tô atraindo esse tipo de relação? Por que eu tô atraindo esse tipo de decisão? Ou de ficar sozinha, ou de ficar acompanhada? Isso é meu mesmo? Isso faz sentido? Apesar de eu ter vivido todas as histórias que, né, colaboram para essa decisão. A questão o que tá aí dentro? Qual é o pedido da tua alma? Primeiro é esse casamento interior. Esse casamento que vai fazer com que você realmente vá para um lugar de não falta, de se preencher, de se nutrir, em primeiro lugar. Antes de pai e mãe, antes de sistema familiar, antes de companheiro, companheira, mas que você possa se olhar de verdade, como se você estivesse sem roupa diante de um espelho. E aí sim, ali é só com você.
E quando a gente faz isso de uma forma verdadeira, amorosa, seja com cuidados profissionais, seja com algum tipo de ajuda, auxílio, você vai recuperando esse lugar de casamento interior. E você vai dando a oportunidade de fazer isso do lado de fora, de alguma maneira. E aí isso vai se reverberando para que você possa cada vez mais ocupar o seu próprio lugar. Então, uma coisa que eu deixo aqui é a pergunta, né? De onde vem isso, né? De onde vem essa sensação de ter que ficar sozinha? De onde vem a sensação de ter que ficar nesse relacionamento? E aí sim, você vai poder, quem sabe, encontrar algumas respostas diferentes do que você já imaginava.